Olá, vamos fazer a correção das atividades da semana 16, porque eu acho que aí vocês vão fazer a atividade, mesmo quem não fez ainda, antes de corrigir, ok? Então vamos lá, vamos fazer a correção então. Bom, para começar, vamos ver o primeiro exercício. Os lados de um triângulo medem 10 centímetros, 24 centímetros e 26 centímetros. Você pode afirmar que esse triângulo é retângulo? Você pode afirmar isso aí e falar, ele é retângulo mesmo. Vamos ver. Lembre-se, eu coloquei um recadinho para vocês. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Então, o maior lado aí é o quê? É o 26, isso aí? Certinho? Então, vamos lá. Pelo teorema de Pitágoras, o que ele fala? Ele fala que um triângulo, ele só será retângulo se o quadrado do lado maior for igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Esse é o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Vou imaginar aí. Então, nós temos que o maior lado do triângulo é este aqui. Concorda comigo? Que este aqui é o maior lado, ó. Este aqui é o maior lado, né? E que aqui no cantinho nós temos quem? O ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, aqui é a hipotenusa, que nós chamamos de A, né? E nós temos os catetos, certinho? Então, vamos lá. Então, eu tenho que o maior lado, ele vale 26, que eu chamo de hipotenusa, o maior lado, ok? Então, o maior lado. Depois, nós temos que um dos outros lados vale 24, não importa a posição. Pode falar que o de cá é 24, o de lá é 10, tanto faz, tá bom? Isso é indiferente porque é uma soma. E que o outro lado também vale 10. Então, eu tenho a hipotenusa e os dois catetos. O lado oposto ao ângulo reto, que o lado que está oposto ao ângulo reto, que está do outro lado do ângulo reto, é a hipotenusa. Correto? Então, nós temos que a hipotenusa vale 26, porque tá falando, mas como você sabe? Porque é o maior lado, pessoal. Olha lá, ó. O maior lado é sempre a hipotenusa. Tá vendo? A hipotenusa é o que está do lado oposto ao ângulo reto. Então, o maior lado é sempre a hipotenusa. Correto? Então, é por isso que eu sei. Continuando. Vamos aplicar a fórmula do teorema de Pitágoras, então. Qual que é a fórmula? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Foi o que está escrito aqui em cima, ó. Que o quadrado da hipotenusa, chamando a hipotenusa de A, é igual à soma do quadrado dos catetos. É isso que está sendo afirmado aqui, ó. Tá vendo? O quadrado do lado maior, que é a hipotenusa, for igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, pelo teorema aí, certinho? Continuando. Quanto que vale A? O A nós sabemos que ele é hipotenusa, então o A vale quanto? 26, correto? Então, no lugar do A eu vou colocar 26. Nós sabemos que o B pode ser eu posso inverter, isso aí não tem problema. Eu chamei o B de 10, mas poderia ser 24, tá bom? Então, o B vale 10. Então, no lugar do B, eu coloquei 10, correto? E falei que o C vale 24. Então, no lugar do C, eu coloquei 24, ok? Então, vamos lá. 26 ao quadrado é 26 vezes 26. É o 26 duas vezes. E 26 vezes 26 é 676, tá bom? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 24 ao quadrado é 24 vezes 24, que é 576, certinho? Então, continuando aí, 676 é igual, ó, 100. Nós temos que 100 mais 576 é 676.
Então, 676 é igual a 676? Fechou. Conseguiu fechar o triângulo sendo retângulo, com um ângulo reto. Então, neste caso, deste exercício aí, sim, né? Sim, é possível formar um triângulo com essas medidas, um triângulo retângulo com essas medidas, ok? Vamos para o outro exercício. Vamos lá? Um terreno triangular tem lados de 12 metros e 16 metros, em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. A gente vê muito isso por aí. A maioria das ruas formam um ângulo de 90 graus, né? O encontro das ruas. Quanto mede o terceiro lado e maior lado desse triângulo? Está afirmando que o terceiro lado vai ser o maior lado, certinho? Então, temos o triângulo aí, a rua. Então, o que a gente pode marcar aqui logo de uma vez? Olha, aqui neste cantinho aqui é o ângulo reto, é o ângulo de 90 graus, certo? Então, a partir disso aí, a gente consegue colocar. Então, falou que o lado maior é o que eles querem saber. O lado maior vamos chamar de x, né? E a gente sabe que ele é a hipotenusa do triângulo retângulo. Que um dos lados mede 16, que a gente chama de cateto, e que o outro lado é 12, que a gente também chama de cateto, tá bom? Aí vamos aplicar a fórmula, então. Ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso é a fórmula, é sempre igual. Quem é o a? A hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. É isso que a gente sabe, não é? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vamos lá. Quem é A? Nós sabemos, nós temos que o A é o X, ó. É o maior lado. Então, é o X, ó, maior lado. Então, o A é X. No lugar do A, eu ponho X, certo? Que o B, vamos falar que ele é 12, poderia ser o 16, isso não tem problema não, tá? Então, o B vale 12. Então, no lugar do B, eu coloco 12. E o C... E vamos falar que o C é 16. Então, o C é 16. No lugar do C... eu vou colocar 16. Certinho? Então, vamos continuar. X ao quadrado é igual. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. E 12 vezes 12 é 144. 16 ao quadrado é 16 vezes 16. É o 16 duas vezes. 16 vezes 16 é 256. Ok? Vamos continuar. X ao quadrado é igual. 144 mais 256 é 400. Qual é a operação inversa? Qual é a operação inversa da potência? É a raiz, certinho? É a raiz. Como é 2, é uma raiz quadrada, certo? Então, o 2 passa para o outro lado da igualdade e joga o 400 dentro de uma raiz quadrada. Se fosse um 3, seria a raiz cúbica, tá bom? Eu tenho que x é igual, raiz quadrada de 400 é 20. Ah, mas por quê, professora? Porque 20 vezes 20 é 400. Então, a raiz quadrada de 400 é 20, correto? Vamos lá, no terceiro exercício, corrigir o terceiro e último, né? A figura mostra um edifício. Ai, tá. Qual figura? Esta figura. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura. Então, o edifício tem 15 metros de altura. Tá marcando aqui, ó.
certo? É a altura do edifício, ó, 15 metros. Com uma escada que está colocada a 8 metros de sua base. Então, aqui está a base do edifício, a escada está a 8 metros de sua base, certo? A distância entre o prédio e a escada, a base do prédio e a escada. Ligada ao topo do edifício, então a escada está colada no topo do edifício, aqui. Qual é o comprimento dessa escada? É o que eles querem saber. Querem saber qual é o comprimento dessa escada. Então, o comprimento da escada, que a gente sabe, vamos chamar de X. Vamos chamar de X, certo? Vamos chamar de X. Nossa, que X bonito! Vou desmanchar esse X, tá, gente? Vou fazer um outro X, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer um X aqui. Então, vamos chamar de X. Tá melhor? Tá, né? Então, vamos chamar de X, tá bom? Vamos lá, então. Continuando. Então, aplicando a fórmula, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, e substituindo. No lugar do A, olha aqui para você. Ah, como é que você sabe que o A, professora, é o X? Olha aqui, gente, ó. Ó o ângulo reto aqui onde ele tá, ó. Tá vendo? O ângulo reto tá aqui no cantinho. Então, se o ângulo reto tá aqui, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. E a hipotenusa nós chamamos de X porque nós não sabemos, que é exatamente o comprimento da escada, tá bom? Então, no lugar da hipotenusa X, certo? No lugar do B, vamos colocar 8, que é um dos lados. E no lugar do C, vamos colocar 15, que é o outro lado. Ué, professora, mas não é do lado de cá? Gente, o prédio não é torto não, né? Se do lado de lá vale 15, aqui também vale 15, ó. Não, o prédio era torto, não é isso? Então é 15 dos dois lados, tá bom? Então, continuando aí. Vamos lá. Vamos continuar. Agora, x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 8 vezes 8, 64. 15 vezes 15, 225. Então, x ao quadrado é 64 mais 225, 289. A operação contrária da potência é a raiz. Então, raiz quadrada de 289, certo? Raiz quadrada de 289 é 17, porque 17 vezes 17 é igual a 289. Pode fazer a conta e conferir ver se não é. Quer dizer que essa escada tem quanto? 17 metros de altura, tá vendo? Justamente por causa do ângulo, a escada não pode ter 15 metros. Para ela ter 15 metros, ela teria que ficar totalmente em pezinha no prédio, não é o que acontece. Tem um ângulo de 90 graus ali, formado entre o prédio, né, a ponta do prédio em cima, certo? E a base da escada. Tem um vão ali formando um ângulo de 90 graus, certinho? Ok?